Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com psicólogo, o nosso encontro de quarta-feira ao meio-dia, onde nós temos a oportunidade de conversar sobre temas que você pede e outras reflexões também que nós trazemos. Então, para você que irá nos acompanhar hoje, eu estarei fazendo uma live conversando a respeito do tema liberdade. Esse tema não foi um tema solicitado através das perguntas. Esse tema foi um tema que eu decidi trazer em função de uma experiência que eu tive há cerca de um mês atrás. Mas esse tema liberdade eu escolhi por uma vivência que eu tive. Há cerca de um mês atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre um tema que não deveria de ser um tabu, que deveria de ser natural, mas ele tem sido visto como um tabu. E fui convidado para fazer uma palestra online para um canal do YouTube, onde o tema abordado seria sobre aborto. Mas não eu estaria falando a favor da vida. Essa seria a posição, porque essa é a minha posição, é a forma como eu penso a respeito disso. E fiz um levantamento das principais questões sobre o tema, ponderei a respeito disso e levei ao longo de 1 hora na palestra. Só que o que aconteceu? Essa palestra ela foi deletada do YouTube, porque o YouTube disse que esse tema vai contra as políticas do YouTube. Eu fiquei assim, gente, se falar sobre vida vai contra as políticas do YouTube? Que mundo que nós estamos vivendo? Então, é por isso, nesse período que a gente vive, um período que se fala muito sobre liberdade, se fala muito sobre esse é um tema muito vivo, mas as pessoas não têm associado muito a questão da responsabilidade. Então, eu quero que você pondere comigo. Será que a liberdade existe de verdade? Será que nós realmente somos livres para escolher? Será que nós realmente podemos nos expressar? Então, como é que a gente pode lidar com a questão da liberdade, com esse tema da liberdade, de forma saudável, de modo saudável? Então, eu gostaria de primeiro trazer o que não é liberdade. Então, liberdade não é se impor aos outros a qualquer custo, de qualquer maneira. Liberdade não é achar que as suas próprias coisas são sempre mais importantes do que dos outros. Liberdade não é achar que as próprias dores são maiores do que a do outro. Porque quando a gente olha por essa visão, por essa perspectiva, talvez aquilo que a gente esteja chamando de liberdade seja, na verdade, egoísmo. E aí então, existe uma metáfora para que a gente possa entender sobre isso, que é a metáfora da prisão, da penitenciária. Então, se nós buscarmos na etimologia da palavra penitenciária, nós vamos encontrar poenitentia. Poenitentia significa arrependimento, significa redenção. Só que na prática, se a gente for pensar nessa metáfora da prisão, a prisão, na prática, ela nem sempre vem trazer isso, a possibilidade de arrependimento ou de redenção. E na maioria das vezes o que a gente vê é que o preso, ele se torna, na maioria das vezes, assim, mais perverso, mais corrompido do que antes. E aquilo que deveria de ser a possibilidade de reajuste não é assim que acontece. Pessoas que ficam presas por muitos anos cumprindo uma pena, quando elas saem da prisão, e é importante entender isso para que a gente entenda a metáfora disso. Quando elas estão fora da prisão, o que acontece? Elas sentem medo, se sentem inseguras quanto ao próprio futuro, quanto à própria vida. Por quê? Elas terão que lidar com a liberdade de lidarem com as coisas.
E isso daí vai trazer incertezas, possibilidade de desajustes. A pessoa terá a necessidade de trabalhar para suprir as próprias necessidades básicas de alimentação, de poder ter um lugar para dormir. Elas terão que confiar nas suas próprias escolhas e encontrar soluções para as próprias questões, para a própria vida. Muitas vezes, as pessoas vivenciam outros tipos de prisão. E eu quero trazer um tipo de prisão comum de nós estarmos, mesmo sem que a gente saiba, que é a cela do ego, ou a prisão vinculada ao nosso próprio ego. Então, a cela do ego, ela é um cubículo que supostamente é seguro, que aparentemente vai trazer uma certa estabilidade. Pode até trazer um certo bem-estar pelas certezas que busca oferecer. Mas quem está na cela do ego, quem está aprisionado na cela do ego, está abrindo mão de uma liberdade verdadeira por certas migalhas de certezas. Então, a cela do ego é uma prisão que, na maioria das vezes, nós mesmos nos colocamos nela. Então, o que representa essa cela do ego? Então, quando a gente busca isolar determinados sentimentos para nos proteger, quando nós estamos em vivências de carência afetiva, quando nós estamos numa disputa a qualquer preço por evidência, quem está preso de alguma forma no fanatismo está preso na cela do ego. Quem busca poder, na maioria das vezes, está preso à cela do ego. Quem está preso aos excessos está preso à cela do ego, nas celas das inconsequências. Então, as celas do ego, elas vêm disfarçadas através de um mecanismo de defesa do ego, da racionalidade. E a racionalidade, então, busca justificativas do porquê que ela está fazendo aquilo, porquê que ela está buscando aquilo. Então, a pessoa até justifica as atitudes pelos supostos prêmios que ela possa vir encontrar. Então, como a gente vai identificar se nós estamos presos na cela do ego e o que a gente pode, de alguma forma, fazer para lidar com isso? Então, como é que a gente faz para se libertar dessa cela do ego? Como é que a gente faz isso? Quem é verdadeiramente livre sabe que liberdade implica em viver certos riscos, porque sabe que a gente nunca vai ter uma segurança total. Segurança sim, segurança total. Quem vive liberdade sabe que não é possível. Porque a gente vai saber o seguinte: só tropeça quem está caminhando. Só tropeça quem está caminhando. Só cai quem está de pé. Só erra quem está tentando. Então a gente não vai ter uma certeza absoluta diante dessas possibilidades. Então ninguém pode dizer com certeza absoluta o que está para acontecer amanhã, porque o mundo oferece inúmeras variáveis e nem sempre a gente vai ter controle de todas elas. Lidar com a liberdade é lidar com a possibilidade de encontrar coisas que fogem até a nossa percepção neste primeiro momento. Por isso é natural que quem vive o sentimento da liberdade verdadeiro sabe que vai viver um certo grau de insegurança. A liberdade, ela vem acompanhada de uma certa insegurança, porque a gente não vai ter certezas absolutas. Não existe isso. Então, olha só, o exemplo da prisão concreta, da cela concreta. Os presos, geralmente, eles usam roupas padronizadas, uniformes padronizados, e eles não vão escolher o que eles vão comer. E nem vão determinar os horários daquilo que eles querem fazer. Os horários são determinados para eles, as roupas, aquilo que eles comem. Então, tomar as próprias decisões, ser livre para ser independente, vestir o que se quer, trabalhar com o que se quer, onde quer, fazer os próprios horários na vida, é a recompensa de alguém que verdadeiramente é livre.
Então, liberdade é algo que exige da gente uma conquista interior, de assumir responsabilidades, de assumir consequências. Pode gerar um pouco de insegurança no início, mas com o tempo a gente toma gosto. E é isso que Voltaire, filósofo francês do século XVIII, ele dizia o seguinte, que o prazer pela liberdade aumenta à medida que dela se desfruta. Ou seja, quanto mais a pessoa se permite viver livre, quanto mais a pessoa se permite experimentar a liberdade, mais gosto ela toma por ser livre. Por isso esse tema ele é tão importante nos dias de hoje, muito importante, porque nós estamos vivendo num mundo onde, de alguma forma, nossas liberdades, nossos direitos começam gradativamente a serem limitados, cerceados, mas tudo começa dentro da gente, tudo começa com a nossa própria visão de mundo e depois fora a gente vai encontrando isso enquanto coletividade que nós somos. Então, como é que a gente vai encontrar a liberdade? Como é que eu me torno livre realmente? Como é que eu faço isso? É possível? Tem jeito? Então, me diga você, como é que está sendo esse tema para você? É importante? Esse tema mexe? Você está percebendo isso que eu estou dizendo em relação ao mundo que nós vivemos? Você consegue perceber o tanto de coisas que tem pipocado no mundo que nos chamam a atenção para a mudança de mundo que nós já estamos vivendo? Os eventos estão sendo postos aí e olha, não é para que a gente horrorize com isso, mas é para que a gente esteja atento, para que a gente possa se preparar para ter saúde emocional e inteligência emocional para lidar melhor, de forma saudável, com todas as coisas que estão acontecendo por aí. Né? Então, como é que a gente vai aprender a ser livres e como é que a gente vai conseguir se desvencilhar dessas celas do ego para verdadeiramente encontrarmos a liberdade? Então, é necessário a gente se desfazer das nossas crenças que sejam inadequadas. É necessário a gente aprender a remodelar os nossos caminhos, se permitir caminhos novos que possam fortalecer o nosso psiquismo, a nossa mentalidade, abrindo a nossa vida para uma fronteira mais saudável. Então a Elisângela está dizendo o seguinte, hoje tem sido difícil demonstrar essa liberdade. Todos querem impor as suas opiniões. Verdade, Elisângela, verdade. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão diz que cerca de 80% das pessoas lá não se sentem livres para exporem as suas opiniões. Somente 20% disseram que se sentem totalmente livres para expressarem o que querem. Por que será que as coisas estão assim? Por que será que essa pesquisa está refletindo isso? Que eu acho que também tem a ver aqui com o que a gente vive aqui no Brasil. Ninguém aceita nem respeita as opiniões contrárias. Elisângela, é verdade. As pessoas têm tido dificuldades de conviverem, de se relacionarem por causa disso. Nem as pessoas têm tido a habilidade social, muitas vezes, de expressarem as próprias opiniões, quanto as pessoas também têm sido, assim, ditadoras ao não respeitarem as opiniões divergentes das suas. Então esse é um exercício de humanidade, se a gente quiser aprender a viver bem, de forma harmoniosa, coletivamente falando. Então esse é um ponto importante que nós, seres humanos, temos que aprender, né, que temos que desenvolver essas habilidades se nós quisermos viver bem em sociedade. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para que a gente possa refletir sobre isso. E eu espero que essas perguntas sejam úteis para que a gente amplie o nosso entendimento, para que a gente amplie a nossa autoconsciência,
para que a gente possa verdadeiramente se libertar dessa prisão do ego e aprendermos a sermos livres de verdade. Tá bem? Estão preparados? Então, olha só. Primeira pergunta. Me digam aí o que vocês acham dessas perguntas, tá? A Áurea está dizendo saber ouvir e se expressar. Sim. A gente tem que aprender a ouvir o que vem do outro, aprender a se expressar. Então tem a ver com uma habilidade na comunicação e um respeito também a respeito no que vem do outro também. Lógico que não quer dizer que a gente não possa questionar, isso é natural, isso é até saudável. O problema é quando a gente quer questionar, isso daí é tipo tolhido, limitado, aí é grave realmente. Mas vamos então a algumas perguntas para que a gente possa refletir sobre isso. Primeira pergunta, será que o que eu tenho como verdade é verdade realmente? E aí? Será que o que eu penso que é verdade realmente é verdade? Segunda pergunta. Como que eu me sinto em relação ao que eu considero ser a verdade? Como é que, quando eu penso a respeito disso, como que eu me sinto sobre isso? Terceira pergunta. Eu estou realmente feliz diante disso? Quarta, ou será que eu estou preso na cela do ego, ou preso a determinadas crenças, e eu então ainda não me dei conta disso? Para que a gente pense sobre isso. Mais algumas perguntas para a gente tomar consciência, porque eu penso que as perguntas, elas abrem a nossa mente. Então, Rubem Alves, ele, de uma forma muito poética, ele falava ali grandes verdades. Ele dizia o seguinte, que o conhecimento que a gente tem nos leva até um determinado campo de caminhada, mas as perguntas que a gente é capaz de fazer podem nos levar até muito além disso. Então, eu trouxe mais algumas perguntas para que a gente possa questionar e refletir sobre a liberdade, para a gente tomar consciência sobre isso. Olha só, qual o grau de influência da opinião dos outros sobre os meus atos, sobre as minhas escolhas? E aí? Quais são as crenças que eu tenho que para mim vão proporcionar saúde emocional? Quais são as crenças que eu estou trazendo que elas me mantêm saudável emocionalmente para lidar com a vida, com as coisas? Eu tenho que ir tomando consciência disso. O que na vida, ou o que em mim tem dificultado a minha autonomia para eu conseguir tomar as minhas próprias decisões? A gente está falando de liberdade. Então, o que em mim, ou o que tem dificultado a minha autonomia para que eu consiga tomar as minhas decisões? Mais uma pergunta. O que tem me impedido de viver uma vida mais plena, mais livre, mais completa, com mais significado, uma vida mais profunda? Será que eu, em algumas situações, tenho que fingir para agradar aos outros? E a última pergunta que eu trouxe para a gente refletir. As crenças que eu tenho mantido, elas favorecem a minha autoconfiança? E aí, são perguntas boas essas, não são? Para a gente refletir sobre a nossa liberdade, sobre como nós estamos diante das questões e do mundo, sobre como nós estamos intimamente. Drica está dizendo o seguinte, a opinião do outro era mais certa e importante para mim. Hoje em dia eu consigo ser segura nas minhas opiniões. Então,
na medida que a gente vai conseguindo ter mais autoconfiança, mais autonomia, a gente vai bancando ser mais a gente. A gente vai confiando mais nas nossas escolhas e a gente se permite, já que a gente tem que lidar com as consequências de qualquer modo, se o outro escolher para mim ou se eu bancar as minhas escolhas, as consequências eu é que vou ter que lidar com isso. Né? Para quem está entrando, uma alegria, tá? Ter você. A Carla está dizendo que não, é uma verdade relativa o momento em que eu vivo. Ela está falando aí será que aquilo que a gente está vivendo é uma verdade ou não? Pois é, gente. Olha, essas perguntas são importantes para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa capacidade de estarmos inteiros na vida, como seres humanos mais inteiros, mais plenos. É muito importante a gente gastar um tempinho refletindo sobre isso. A Rosana está dizendo assim... A Rosana está dizendo, as crenças familiares durante e a nossa criação refletem na vida adulta demais. Sim, aquilo que a gente vivencia no período da infância vai nos influenciar durante um longo período, mas por isso que é importante a gente fazer aquele exercício de autorreflexão, de tomada de consciência, para que possamos fazer uma atualização nesse nosso modelo de crenças, de valores, para que a gente possa estar melhor na vida. Né? Porque algumas crenças, como a Rosana está dizendo, podem ser crenças que geram sofrimento. Sim. A Drica está dizendo que já fingiu muito nas situações e hoje ainda acontece algumas vezes. Pois é, muitas vezes, viu, Drica? Não é só você, não. É comum das pessoas às vezes fazerem isso, de silenciarem, de fingirem para agradarem, para atenderem às expectativas dos outros. Muitas vezes ignorando os próprios sentimentos, muitas vezes agindo de forma injusta com relação a si próprio. Né? A Elisângela está dizendo perguntas excelentes para refletir. Algumas são até difíceis de responder. Verdade. Verdade, Elisângela. Mas é bom que seja assim, porque quanto mais exige da gente, se a gente para refletir sobre isso, mais a gente pode crescer. Mais a gente cresce. A Rosana, crenças de falta, de escassez. Né? Pois é, isso aí. A Rosana dizendo sensacional. A Drica, muito verdadeira sua explanação. Obrigado, Áurea. A questão de silenciar para evitar um mal maior. Sim, muitas vezes as pessoas silenciam para evitar. Às vezes é bom que aconteça assim. Às vezes a melhor postura no momento é silenciar. Mas existem momentos que a postura ideal seria a gente falar e se expressar. Então a gente tem que ter essa flexibilidade de saber e ter o discernimento de saber qual é a hora de silenciar, qual é a hora de falar. Tem tempo para tudo e tem um tempo certo para isso daí também. A Simone dizendo, nesse mundo em que vivemos, muitas vezes é melhor calar e viver em paz, mas sem nos anular e termos a nossa opinião. Sim, a gente, muitas vezes, para evitar um mal maior, a gente pode até silenciar, mas a gente tem que lembrar assim, que nós devemos ter a clareza da nossa reflexão, do nosso entendimento, para que no momento certo a gente se expresse de modo adequado, ou para que a gente encontre formas onde a gente possa falar de um modo que seja útil, que tenha um alcance como deve ser. Né? A Rosana está dizendo, obrigada, maravilhoso por te ouvir. Obrigado, Rosana, obrigado pelas colocações. Então, vamos pensar o seguinte diante desses questionamentos. Nós temos o livre-arbítrio. Tem gente que acha que não existe livre-arbítrio. Sim, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas. Todos nós temos liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de sentir. E com isso, nós temos o poder de decidir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida.
Então, com o livre-arbítrio, nós podemos buscar mudar nossas crenças, nossos valores, ideias, modelos, relacionamentos, concepções, pensamentos para algo mais novo, melhor, mais saudável. O livre-arbítrio nos proporciona isso, nos possibilita isso. A Áurea está dizendo, falar quando passar o momento da tormenta. Sim, Áurea, às vezes nós estamos no meio da tempestade, às vezes falar vai piorar a situação, mas muitas vezes é necessário que a gente se expresse, porque muitas vezes, se uma pessoa só fala, ela vai se tornar uma ditadora das outras. Se às vezes só uma pequena minoria se expressa, a grande maioria vai acabar se submetendo a essa minoria impositora, muitas vezes. Nós estamos falando de liberdade. Então, olha, ao contrário do que muitas vezes se prega por aí, liberdade, liberdade, com sentido de egoísmo, porque é meu e por aí vai. Vamos lembrar o seguinte, liberdade sempre deve vir acompanhada de uma coisinha, responsabilidade. Não existe liberdade verdadeira sem responsabilidade, porque liberdade está associada a bom senso, discernimento, respeito, prudência, ponderação, vigilância. Então, quanto mais madura é a pessoa, mais capacidade de liberdade ela tem. A pessoa que acha que liberdade significa não se vincular a nada para não ter nenhuma responsabilidade, isso daí não é liberdade verdadeira. Então, eu não vou formar família para ser livre, eu não vou ter trabalho fixo para eu ser livre, eu não vou me vincular responsabilidade nenhuma em nenhuma atividade para eu ser livre. Gente, esse é um conceito equivocado de liberdade. Liberdade não tem nada a ver com eu assumir responsabilidade. Eu posso assumir a responsabilidade de fazer uma live toda quarta-feira, meio-dia. Isso não vai roubar a minha liberdade. Não tem nada a ver. O senso de liberdade tem a ver com a capacidade de eu sentir que eu posso escolher caminhos, que eu posso mudar a dinâmica da minha vida todas as vezes que eu sentir que for necessário fazer isso. Isso é liberdade. Liberdade não significa eu abrir mão de qualquer tipo de vínculo de responsabilidade. Isso daí não é liberdade real. Porque quem é livre de verdade sabe e sente que pode então refazer caminhos, reconsiderar a própria vida. Liberdade então é repensar, analisar, compreender a vida e as situações de um modo mais maduro. A Elisângela está dizendo que vivenciou uma situação essa semana onde uma pessoa falou sobre algo o qual ela não concordava. Fiquei quieta, porém ela me perguntou se eu concordava e eu disse que não. E ela ficou tentando me convencer. Pois é. O que eu penso que a gente tem que aprender, e muitas vezes funciona para um diálogo, é a gente repetir para a pessoa aquilo que ela está tentando expressar. E a gente então repete com poucas palavras a ideia que a pessoa está trazendo, mesmo que a gente não concorde, não tem importância. É importante a gente acolher a pessoa nesse sentido. Tá? É só uma sugestão, viu, Elisângela? A gente acolher a pessoa, porque já que estamos conversando, já que é um diálogo, então quer dizer que você está dizendo isso, é assim mesmo? Eu estou colocando assim, para que ela confirme. Ela fala assim, é isso mesmo. Não, então tá tudo bem. Aí se ela falar assim, olha, você concorda com isso? Se ela não falar nada, tudo bem, deixa quieto. Mas se ela perguntar, você concorda com isso? Você fala assim, olha, eu penso de uma forma diferente. Porque eu penso isso, outro. Então, diverge aí daquilo que você está pensando. Mas eu entendo que você está tentando encontrar uma melhor maneira, mas eu penso que a melhor maneira talvez seja assim, assado. Então, a forma como a gente coloca as coisas pode fazer com que a pessoa repense. Se a gente, de alguma forma, rebate de uma vez, o que a pessoa vai tentar fazer, talvez, seja falar mais alto, tentar impor para a gente. Quando a gente fala que entendeu, aí ela, tá bom, já entendeu, então pronto, né? Muitas vezes aquilo
tende a amenizar, né? Então, as pessoas que verdadeiramente são livres, elas são pessoas que vivem em equilíbrio. Elas são pessoas que não necessariamente acreditam em tudo, em qualquer coisa que falam para elas, mas também são pessoas que não ficam aí desconfiando de tudo que falam para elas. São pessoas que conseguem discernir e pensar por elas. O mundo vai estar oferecendo aí uma série de propagandas. Será que todas essas propagandas, e não estou falando só de propaganda comercial não, estou falando de propagandas ideológicas, propagandas de vida e por aí vai. Será que tudo isso daí que estão dizendo realmente é do jeito que estão colocando? Então, é para que a gente pense, para que a gente não fique simplesmente consumindo, porque uma grande massa aí de repente está consumindo daquele jeito. Quem disse que o que a multidão está buscando ou concordando realmente é assim? Talvez não seja. Por isso eu tenho que aprender a discernir, pensar, refletir sobre isso, para que eu vá aprimorando cada vez mais a minha capacidade de discernimento, de entendimento, e não ficar muitas vezes divagando no imaginário. O imaginário é uma ilusão. Muitas pessoas ficam aí na ilusão, analisando a vida dentro do imaginário. Não conseguem transformar nada, porque o imaginário em nada transforma. Se eu não aprender a refletir, a simbolizar, a entender as coisas, eu terei grandes dificuldades em lidar com o mundo. Só o concreto não resolve. Imaginário, menos ainda. Eu tenho que pegar o concreto e simbolizar ele. Aí eu vou amplificar a minha capacidade de compreensão do mundo. Então Elisângela está dizendo, entendi, tentei expor a minha opinião com respeito. Sim, então é isso mesmo. Então, só para que a gente reforce, olha só, liberdade real não é viver uma vida sem nunca ter nenhum desgosto, onde eu nunca vou me aborrecer, não tem nada a ver. Liberdade não significa uma vida que de vez em quando não venham aparecer obstáculos que de alguma forma possam atrapalhar as coisas. Viver uma vida de liberdade não significa ter a possibilidade de viver algum tipo de decepção, de desilusão, porque isso daí também faz parte da vida. Liberdade total, liberdade verdadeira não significa viver uma vida onde eu não possa ter a possibilidade de adoecer ou até lidar com situações de morte. Gente, que vão trazer dor. Isso daí faz parte da vida. Isso é natural na vida de qualquer pessoa. Mas a liberdade verdadeira é eu passar por essas situações de desgosto, de obstáculos, de decepções, de doenças, né, de dores, e escolher aprender com essas experiências. Isso é liberdade, de eu escolher seguir a minha vida adiante, de eu escolher significar as minhas experiências, de eu escolher ser uma pessoa melhor, mesmo diante disso tudo que está acontecendo. Então, muito importante a gente ter esse entendimento do que é liberdade verdadeira e do que não é liberdade. Porque se eu não viver a liberdade, eu posso ceder a minha liberdade e outros podem impor as suas verdades em mim, retirando cada vez mais a minha própria liberdade. Todo ser humano tem direito à liberdade. Todo ser humano. Mas no mundo, cada vez menos liberdade as pessoas têm tido. Para que a gente reflita, começa no campo individual, no pequeno, depois expande em outras situações. Em relacionamentos, existem relacionamentos muito difíceis, onde às vezes uma pessoa busca aprisionar a outra. Só que aquela questão, quem aprisiona também se torna um escravo do prisioneiro. Então, por que tem que ficar vigiando? Porque quem é prisioneiro vai querer fugir, não vai concordar. Quem está ali junto, porque gosta, porque ama, porque escolheu, ela está por gosto, é prazeroso estar ali. Então não precisa de prisão para manter, não precisa de cárcere, não precisa de um guarda, de um vigia para isso. Então é diferente, né? A Rosa está dizendo o seguinte, boa tarde, Rodrigo. Eu vivo essa situação com o meu grupo da faculdade.
e deixo de expor a minha opinião para não dar confusão. Rosa, eu entendo isso daí. Então, às vezes, a gente tem que encontrar mecanismos de como, num meio, assim, muitas vezes adverso àquilo que a gente gostaria de expor, como estar nesse meio de modo saudável. É importante buscar recursos para que você esteja bem e saudável, mesmo, muitas vezes, num ambiente que possa, às vezes, te incomodar pelo tipo de posicionamento ou pela forma como as coisas aconteçam, né? Para que você esteja bem e saudável diante disso, né? Então, olha, liberdade e responsabilidade caminham juntas na vida. Isso daí a gente encontra nos exemplos da própria vida. Pensa o seguinte, de novo, aquele exemplo do trânsito e dos veículos. Se um veículo, a título de ser livre, ele não respeita os sinais, não respeita as faixas, não respeita o trânsito, não respeita a velocidade, não respeita a hora de parar, o que vai acontecer? Um desastre, vão acontecer choques. Então, liberdade e responsabilidade caminham juntas, estão juntas lado a lado. Então, gente, esse tema dá muito o que pensar, não dá? Tema importante. Então, olha só, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu quero contar uma história para que a gente tenha esse entendimento, eu acho que pode ajudar a ilustrar. Antes de contar, vamos lá, Drica. O que a Drica está dizendo? Sinto que ter a liberdade para viver me fortalece na minha caminhada de cada dia. Com certeza, teremos muitos desafios, contrariedades, perdas, etc. É isso aí, Drica, é isso mesmo, né? Então, olha, eu quero contar uma história, que é a história de um mestre muito sábio e do seu discípulo que queria saber sobre liberdade. E o discípulo procurou o mestre na busca de entendimento, para que o mestre pudesse discorrer e falar sobre liberdade. E o mestre, que era uma pessoa muito vivida, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito prudente, uma pessoa extremamente inteligente, ficou em silêncio e por longos momentos refletiu, pensou, para que pudesse ensinar de acordo com as necessidades daquele discípulo. E então o mestre disse o seguinte: se você ainda não conhece as verdades nobres da vida, você está livre para fazer o que você gosta. Mas, se você já aceitou as lições da nobreza de valores humanos, se você já aceitou a necessidade de se trabalhar esses valores humanos nobres, você está livre para fazer o que deve fazer, o que é certo. E aí? Vamos pensar sobre isso, né? A Áurea está dizendo, maravilha esse tema, muito bom. Poderemos continuar meditando sobre ele, né? Poderemos sim, Áurea. E, aliás, a minha visão é a seguinte, a gente tem a nossa conversa com o psicólogo aqui, a nossa live na quarta-feira, mas o ideal, sabe o que é? É que a gente leve isso aqui e a gente continue ao longo da semana pensando sobre isso. Isso aqui tem que ser só uma semente para que a gente possa refletir, discorrer o que isso daí tem a ver, o que não tem a ver, o que isso daí tem a ver com a minha vida, com o mundo, para que a gente possa crescer mais em entendimento, em autoconhecimento, em segurança, em valores nobres da vida. A Simone, maravilhoso tema, gratidão, muita leveza. A Cristiane dizendo uau! O Guilherme também dando joinha. Então é isso, gente. Muito obrigado. Uma alegria muito grande. Essa nossa possibilidade de refletir, de pensar. Se esse tema foi legal para você, foi importante, depois vai lá, dá um joinha aqui.
compartilha, manda isso daí para quem você pensa que possa ser útil, esse tipo de reflexão. Convide mais pessoas para virem aqui, para participarem com a gente da live, para acompanharem aqui, né, o nosso canal, para que a gente possa estar sempre trazendo isso. E se você tem alguma questão importante, manda sua pergunta aqui no direct, né? Mande alguma dúvida, pode ser em áudio, pode ser em texto, e a gente vai trabalhando aí, tá? Então, a Sônia agradecendo, a Drica, muito interessante tema, gratidão, a Rita dizendo, falo sempre que você é meu mestre, aprendo muito com você nessas lives. Que bacana, obrigado Rita, muito obrigado. A Rosana, gratidão, a Drica, com certeza. A Nilce, poderia passar o resto da tarde nessa conversa. Que bacana. Frutati, gratidão. Gente, muito, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, né, até o final. E eu, então, tenho um encontro marcado com vocês na próxima quarta, meio-dia. Tentem chegar meio-dia mesmo, para a gente pegar desde o inicinho, se for possível, tá? Então, um beijo no coração, até a nossa próxima live na quarta-feira, tá? Até lá. Tchau, tchau.